Olá pessoal, boa tarde. Hoje é o dia 20 de junho de 2025, por volta das 14 horas e 30 minutos, né? Hoje vamos dar continuidade aí ao vídeo aí da nova ordem mundial, né? Como já falado aí no vídeo anterior, né? Satanás ele precisa de pessoas robotizadas, né? Porque o reino dele é aqui, certo? E por que ele precisa de pessoas robotizadas? Porque através de pessoas robotizadas, ele tem total controle sobre o mundo todo, sobre economia, sobre as empresas, sobre o sistema religioso. Então, é muito fácil para ele se essas pessoas forem robotizadas, né? Porque assim, para que possamos entender, nós temos que voltar no tempo, né? Para a gente ver o que é realmente riqueza, o que essas pessoas aqui são capazes de fazer para obter a verdadeira riqueza, né? Então nós vamos voltar no tempo, vamos voltar lá para 1500, né? Quando os portugueses saíram à procura de novas terras, né? Porque naquele tempo terras era riqueza, certo? Então aqui nós temos o quê? Aqui nós temos uma civilização indígena, né, que era dono dessas terras, né, era donas dessas terras aqui era dono do Brasil, né, os índios eles eram dono do Brasil, né, a terra que nós vivemos hoje era de propriedade indígena, certo? Só que acontece o que? Esses portugueses chegaram aqui, né, chegaram aqui, invadiram aqui a terra dos índios, né? Invadiram a terra dos índios, praticamente aí exterminaram, né? Praticamente toda a civilização indígena e roubaram suas terras. Essa é a grande verdade, né? Esse pessoal que chegaram aqui, ó, que são os portugueses, certo? Chegaram aqui em busca de riqueza, chegaram aqui, viram essa terra aqui, linda, maravilhosa aqui, viu que isso aqui daria muito lucro para eles, então eles resolveram simplesmente roubá-la, né? Então o que eles fizeram? Mataram esse pessoal aqui, ó. O que eles fizeram? Exterminaram os índios aqui e roubaram suas terras, certo? Mas assim, os portugueses agora, dono dessas terras, eles se tornaram ricos? Não, ainda os portugueses ainda não se tornaram ricos, porque eles tinham terras. Mas somente as terras não se tornaram ricos, né? Terras é um recurso da natureza, né? Não tornou eles ricos. Eles precisam de quê? Eles precisavam de pessoas para trabalhar nessa terra, cultivar essa terra aí, colher madeira, ou sei lá, escavar em busca aí de pedras preciosas, sei lá o que. Então eles precisavam de uma mão de obra, né? Uma mão de obra escrava aí, uma mão de obra muito barata. E assim, né? Primeiramente eles tentaram com os nativos que já estavam aqui, né? Eles tentaram escravizar esse povo aqui, ó. Então aqui os portugueses, né? Pela sua ambição aqui, né? Pela sua ambição, pela sua ganância, tentaram escravizar esse povo para que esse povo trabalhasse nas terras para gerar lucro para eles. Só que esses índios aqui, cara, eles viviam aí da pesca, aí na manha, sei lá, talvez, eu acho que do plantio, esses negócios, da caça, né? Ele não estava acostumado a trabalhar de sol a sol na lavoura, esses negócios aí. Então quando os portugueses chegaram para eles, falaram, mano, agora vocês vão ter que trabalhar para nós, né? Vocês vão ter que trabalhar para nós, você vai ser nossos escravos. Os índios falaram, que caramba, rapaz, vai trabalhar nada. Então assim, os índios, cara, eles tiveram uma atitude que eu admiro muito, cara. Eu admiro muito porque tem que ter muita coragem, né? Eles preferiram morrer do que ser escravizados. Então esse povo aqui, cara, eles preferiram a morte do que ser escravizados. Cara, é uma atitude que eu admiro muito, é uma mentalidade que eu admiro muito, porque eu penso assim, cara, para você matar
você tem que ter muita coragem. Mas para você morrer, cara, você tem que ter mais coragem ainda. Então esse povo aqui lutou até a morte pela sua liberdade. Eles lutaram até a morte pela sua liberdade. E foram extintos, cara. Foram extintos porque eles não aceitaram essa exploração. Eles não aceitaram essa escravidão. É como se ele dissesse: se vocês querem escravizar uma raça, vai procurar outra raça para você escravizar. Nós não vamos aceitar essa exploração. Nós não vamos aceitar uma servidão, uma escravidão. E depois do ataque espiritual que eu servi, cara, eu aprendi a admirar muito essa mentalidade indígena, né? Essa mentalidade indígena aqui que não aceitou uma escravidão, que preferiu a morte, lutar até a morte para não ser escravizados. É lógico que no começo alguns foram escravizados, mas eles não aceitaram, né? Lutaram, fugiram, escaparam e morreram, mas não aceitou aquela escravidão. Certo? Então essa mentalidade aqui é uma mentalidade que eu respeito. É lógico que eu não conheço os costumes dos indígenas antes dos portugueses chegar. Eu não sei se esses indígenas eram bárbaros, eu não sei quais eram os costumes deles, mas eu estou me referindo a esse comportamento. Esse comportamento deles aqui diante dos portugueses, de não aceitar uma escravidão, de não aceitar uma exploração, lutar até a morte em busca da liberdade, lutar até a morte pela liberdade. Isso aqui eu admiro muito. Apesar de não conhecer os costumes deles, né? Eu não estudei sobre isso, eu não sei qual que eram os costumes deles, se eram povos bárbaros, se não eram, não sei. Mas eu estou falando desse comportamento diante de uma ameaça de uma escravidão. Eles falaram: não, nós não vamos ser escravizados. Nós vamos lutar até o último homem, até o último indivíduo. Nós vamos escolher a morte. Cara, eu admiro demais. Então os portugueses agora, como os índios não aceitaram essa escravidão, eles foram buscar outros povos para trabalhar nas suas terras, né? Aí eles foram atrás dos negros, né? E trouxeram os negros para trabalhar nessa terra, né? E os negros, já diferente dos índios, né? Aceitaram essa escravidão, né? É lógico, né? Diante de ameaça, tudo, né? Diante de torturas, né? Aceitaram essa escravidão para não morrer, diferente dos indígenas, certo? Então agora o que acontece? Então agora os portugueses, eles tinham o quê? Eles tinham recursos naturais e tinha a mão de obra. Eles tinham a mão de obra escrava, né? Uma mão de obra muito barata que eram os negros, né? Os negros agora estavam trabalhando de sol a sol aqui para gerar recursos para transformar recursos da natureza em bens de consumo, né? Esses negros estavam trabalhando aqui agora para os portugueses, certo? Então agora é o seguinte, agora os portugueses já tinham recursos naturais e tinham mão de obra escrava, né? E eles estavam ricos já? Não, cara, ainda precisa de um outro fator. Eles precisavam do consumo, né? Eles precisavam de alguém para consumir, eles precisavam vender essa produção, né? Se eu não me engano aí era madeira, lavoura, era pedras preciosas, né? Que esse pessoal trabalhava em minas e assim por diante. Então nós podemos dizer o seguinte, cara, que o que traz riqueza para essas pessoas são o quê? São recursos naturais, mais mão de obra barata ou até mesmo escrava, mais consumo, certo? Esses 3 fatores básicos aí é riqueza. 3 fatores básicos.
recursos naturais, mão de obra barata ou escrava, mais consumo é igual a riqueza para esses pessoal. Beleza? Então aí nós já descobrimos aí o que é riqueza. Mas eu gostaria de falar aqui também, cara, sobre um comportamento, certo? Sobre um comportamento, sobre mentalidade. Então aqui é o seguinte, o que me chamou a atenção, aqui nós temos uma ambição aqui, certo? Ambição desse povo aqui, ó. Uma ambição, uma ganância que vai gerar o quê? Que vai impor um medo da morte aqui, ó. Certo? E através desse medo da morte, essas pessoas aqui vão aceitar uma exploração ou uma escravidão, certo? Então, essa aceitação de uma escravidão ou aceitação de uma exploração é riqueza para os seus opressores. Vocês entendem agora que a aceitação de uma escravidão, a aceitação de uma opressão, de uma exploração é riqueza para os opressores? Entende? Só que nesse caso aqui os índios não aceitou essa exploração, só que aí os portugueses foram atrás dos negros, e os negros já aceitaram essa exploração, é lógico, né? Aceitaram devido à tortura e ameaça de mortes e até mesmo morte de alguns, né? Então, essa aceitação de uma exploração é riqueza. Para quem? Para que os opressores. Certo? Então, essa aceitação aqui, cara, é muito perigosa, porque essa aceitação aqui, ela é uma riqueza. E por causa dessa riqueza aqui, ó, que é a aceitação de uma exploração, que vem gerado aí muitas guerras no mundo aí, muita coisa está acontecendo aí por causa dessa aceitação de uma exploração. Porque a partir do momento que o pessoal começar a não aceitar essa exploração, a não aceitar essa escravidão, cara, os caras vão ter que procurar outros rumos, vão ter que procurar outra coisa. Quando eles falam, porra, meu, os caras não aceitam ser escravizados, porque os caras começaram aqui com os índios, certo? Os índios falaram, não, mano, a gente não vai ser escravizado, nós vamos morrer. Chamaram os negros, se os negros também não aceitassem ser escravizados, optassem pela morte igual os índios, cara, eles iam ter que procurar outra coisa, eles mesmos iam ter que trabalhar, ou então eles iam ter que oferecer recursos dignos para que essas pessoas trabalhassem. Entende? Então, enquanto tiver havendo uma aceitação de uma exploração, cara, esses caras aqui vão brigar aí por essa aceitação, né? E vai gerar muitas guerras aí, porque você vai ver aí um querendo tomar a riqueza do outro. Isso trazendo para o mundo atual, né? Você pode ver que lá países brigando com outros países em troca da riqueza do outro país. Mas qual que é a riqueza do outro país? É a aceitação de uma exploração. Você pode ver que quando... Ah, mas o cara quer invadir o país lá porque ele quer... Lá tem petróleo. Cara, mas não é só petróleo, né? Petróleo é um recurso natural, mas ele precisa do quê? Precisa de pessoas trabalhando para extrair esse petróleo. Entende? Então, enquanto tiver pessoas lá aceitando uma exploração, extraindo petróleos, praticamente lá trabalhando por salários baixos, certo? E aceitando essa exploração, outros países vão começar a crescer o olho, vão querer essa riqueza. Porque na realidade a riqueza daquele país aí é o quê? É a aceitação de uma exploração, é o povo aceitando essa exploração, certo?
Aí os pessoas falam assim, pô, Ampulúcio, mas os índios eles eram um pessoal assim que ingênuos, né? Porque eles aceitavam trocar aí, eles aceitavam trocar coisas valiosas por coisas que não valiam nada. Cara, mas assim, cara, igual eu falei, cara, eu admiro muito essa mentalidade indígena, né? Porque eles aceitaram lutar até a morte pela liberdade. Mas será que isso não acontece hoje também? Será que nós também não estamos aceitando trocar coisas valiosas por coisas que não valem nada? Será que não? Será que essas pessoas aqui, ó, será que essas pessoas aqui não fazem isso hoje? Será que hoje isso não acontece? Cara, no meu modo de avaliar, hoje acontece coisa pior. Muito pior, cara. Hoje acontece coisa muito pior que talvez os índios aqui não aceitariam. Os índios não aceitariam. Mas o que é, Lúcio? Então nós temos que ir para a área, para o setor de entretenimento, né? Entretenimento. O que acontece hoje? Cara, primeiro eu já gostaria de dizer aqui que eu não sou contra aí quem torce para futebol, quem tem cantores favoritos, quem não sei o que, quem tem jogador favorito, quem é apaixonado por futebol. Cara, eu não sou contra nada disso aí. Eu só estou aqui para falar a realidade, como agem hoje, certo? Porque os índios, eles trocavam produtos valiosos por coisas, objetos que não valiam nada, né? Mas será que isso hoje também não acontece? Hoje isso acontece também, cara. Só que hoje acontece de uma forma, eu acho que muito pior, né? Porque esses caras aqui, eles são donos aí do entretenimento, principalmente são donos aí dos campeonatos de futebol, são donos aí de casas de show. O que esses caras fazem? Eles criam campeonatos, certo? Criam campeonatos aonde você simplesmente vai ver pessoas chutando bola. Eles treinam a sua mente para que você fique feliz, que você se iluda com essa história aí de futebol, show. E o que acontece? Você vai lá, assiste uma partida de futebol, tal. Só que você não está percebendo que aqui está tendo uma troca. Ah, mas que troca é essa aqui? A troca é o seguinte, esse pessoal que está aqui na arquibancada aqui, ó, tá pagando para entrar aqui, certo? E esse pessoal que tá pagando para entrar aqui, ó, tá pagando com o quê? Com dinheiro. E dinheiro é o quê? É uma moeda de troca. Então tá acontecendo uma troca aqui, ó. Tá acontecendo uma troca, certo? Ah, mas que troca é essa aqui, Lúcio? Essa troca aqui é o seguinte, cara. Como que é essa troca? Essa troca aqui nós estamos trocando dinheiro, né? Que com dinheiro esse pessoal, esses donos aqui, dono de clubes ou até mesmo jogadores, podem trocar por bens de consumo, por riquezas reais, né? Pode trocar aí por casas, apartamentos, barcos, não sei o que e tudo mais, certo? E nós estamos recebendo o quê? Nós estamos, dizem ele que nós estamos tendo o prazer de ver ele jogar bola, cara. Então o cara começa a dar chute na bola pra lá, dar chute na bola pra cá. E nós estamos trocando riqueza, né, bem de consumo do trabalhador aqui, por simplesmente olhar os caras aqui jogar bola, rapaz.
Então isso aqui, cara, isso aqui é uma máquina de fazer dinheiro para esses caras. Você vê a semelhança aqui, ó. Você vê a semelhança? Você olha aqui, ó, a semelhança. Trocar coisas que não tem tanto valor por coisas valiosas, né? Será que mudou alguma coisa? Eu acho que ainda existe, hoje existe de uma forma pior, eu acho que hoje está pior. Tá pior porque hoje em dia tá um absurdo, né? Porque hoje em dia tá muito pior. Porque tá acontecendo uma troca aqui, mas que troca é essa, Luz? Ah, aqui tem uma troca, nós estamos vendo esse cara jogar bola, essa pessoa que tá jogando bola, né? Aqui são os trabalhadores que trabalham, aqui são os trabalhadores que trabalham e produzem toda a riqueza. Então nós estamos trocando riqueza reais aqui, ó, né? Nós estamos trocando riquezas reais por assistir pessoas jogando bola. E quando nós saímos daqui do estádio, quando acaba o jogo, nós não tem nada. Esses caras aqui, ó, quando acaba, não ficam com nada. Foi lá, jogou, participou, gritou, pulou. Quer dizer, aprenderam a pular, aprenderam a gostar disso aqui, né? Só que quando acaba o jogo não sobra nada, não fica nada. E o que acontece quando acaba o jogo aqui? Quando acaba o jogo, esse pessoal aqui fica com o quê? Fica com riquezas reais. Esse pessoal aqui fica com riquezas reais. Eu falo assim, donos de clube, organizadores de eventos. Ficam com riquezas reais que, né? E a longo prazo aí ficam só acumulando riqueza. E esse pessoal aqui, ó, fica só trazendo suas riquezas e dando para cá. E ao longo de 10, 20 anos, o que acontece? Esses caras aqui estão bilionários. Porque eles pegaram aqui o dinheiro do ingresso, né? Que é uma moeda de troca. Trocaram por bens de consumo. E esse pessoal aqui recebeu o quê? Dizem que recebeu a satisfação de ver esse pessoal aqui jogar bola. Certo, pessoal? Já quero ressaltar mais uma vez que eu não tenho nada contra torcedores, não tenho nada contra organizadores. Eu só estou falando como funciona, né? Como funciona e dizer que nada mudou. Nada mudou de 1500 para cá. Continua a mesma coisa. Só mudou a estratégia. E aqui a mesma coisa, né? Aqui é shows, não sei o que, né? Shows, a mesma coisa, eventos. Principalmente esse pessoal que vem lá de fora lá, a gente aprende muito a aplaudir esse pessoal, né? O pessoal vem lá de fora, chega aqui só canta, não sei o que, e leva toda a riqueza embora. Porque nós damos dinheiro para esses caras aqui. Esse dinheiro é o que? Esse dinheiro é uma moeda de troca. E através dessa moeda de troca aqui, eles trocam por bens de consumo. E esse pessoal aqui ganhou o quê? Diz que ganhou a satisfação de olhar esse pessoal aqui cantar, pular ou dançar, ou sei lá o que. Cara, sei lá, cada um tira suas próprias conclusões aí, beleza? Mas é isso. Mas eu acho que o pior ainda tá por vir, cara. Acho que o pior mesmo é isso aqui, ó. O pior mesmo, a pior troca que tem, eu acho que é essa. Ah, Lúcio, mas que troca é essa que você tá falando? Cara, essa aqui, eu acho que é
é a troca da ilusão, né, cara? Isso aqui eu acho que é a troca da ilusão que eles vendem. Primeiramente, eles vão fazer com que você idolatre aí um artista, uma celebridade, certo? E através dessa celebridade eles vão ganhar muito dinheiro do nada, apenas vendendo roupas, sapatos, tênis. Um exemplo, uma camisa aqui, vamos supor que essa camisa aqui vale R$100, né? Vamos supor que uma camisa dessa aqui vale R$100, certo? Ah, mano, essa camisa aqui vale R$100. Cara, por incrível que pareça, o custo dessa camisa aqui, eu não sei o valor dela, não tô só chutando aqui que vale R$100. E o que acontece? O cara põe um número aqui atrás dessa camiseta aqui, cara. Pode ser de um jogador aí, ou de um cantor famoso, ou de um jogador de futebol, ou basquete, ou vôlei, ou sei lá o que. É um exemplo, o cara vem aqui, ó. Põe um número aqui. Eu vou falar até um número que não existe aí. O cara vem aqui, põe um número de um jogador 200. Vamos supor que esse número aqui é de um jogador famoso, um jogador aí, uma celebridade, né? Vamos supor que 200 é um número aí de uma celebridade, de um jogador muito famoso. Então essa camisa aqui que custa R$100, por causa desse número aqui agora, e desse valor emocional, né, que assimila a esse jogador, essa camisa de R$100 aqui já pula para R$400, né? Cara, eu te pergunto, o que que mudou, cara? O que que mudou nessa camisa aqui agora? Uma camisa que vale R$100, os caras põem aqui um número aqui de um jogador, ou sei lá, de uma celebridade famosa aí. Uma celebridade famosa. Aqui um jogador 200, né? Um jogador 200. Vamos supor que 200 aqui é o número de um jogador, uma celebridade. E essa camisa aqui agora que valia R$100, eles vendem por R$400, cara, por causa de um número que representa tal celebridade. O que acontece? Os caras fazem R$300 do nada. Quer dizer, R$300. Então aqui agora essa camiseta aqui tem um valor de R$400, cujo R$300 é nada, é valor do nada, mano. Simplesmente. Então tem R$300 aqui, cara, que não vale que não. Cara, é um valor emocional. Aí o que acontece? Esses R$300 aqui a mais, cara, que tá embutido aqui, que é só um valor emocional. Se os caras vendem aí milhares de camisetas ou milhões de camisetas, esses R$300 aqui vai ser trocado por bens de consumos reais. Você tá entendendo? Então os caras vão trocar nada, certo? Eles vão trocar nada. Eles vão trocar nada por recursos reais, mano. É muita loucura um negócio desse, cara. É muito louco. Você entende como é que é? É muito louco. É uma coisa até difícil de acreditar, mas os caras vão criar um valor aqui, um valor emocional. E quando eles começarem a vender, né, porque eles vão divulgar na televisão, vamos levar a celebridade lá em televisão, em canal de sei lá onde, e vai criar uma ilusão nos consumidores aí. Os consumidores vão querer comprar, pagar R$300 a mais por uma ilusão. Então eles vão trocar o que? Ilusão por bens de consumo reais. Você entende que como hoje é bem pior do que isso aqui, né? Hoje acontece coisa pior. Hoje está acontecendo coisas pior que isso aqui, cara. Às vezes o pessoal tira sarro dos índios, fala, não, os índios trocavam
bens de consumo por objetos baratos. Cara, hoje acontece coisa pior. Só que nós não estamos enxergando isso não, cara. Certo? E é isso. Então o que acontece? Ah, Lúcio, mas por que você está falando isso, cara? Para nós entender o que está acontecendo hoje, cara. Nós precisa voltar no tempo para que a gente possa compreender os dias de hoje. Porque hoje não muda muita coisa não, só que hoje é pior, né? Hoje está acontecendo coisas piores do que aconteceu aqui em 1500. Hoje, muita gente aí acha que aqueles índios lá eram bobinhos, mas aqueles índios lá eram mais inteligentes que a gente hoje. Porque aqueles índios lá, eles não aceitou ser escravizado não, mano. Eles lutaram até morrer, certo? Aí como funciona hoje, cara, o capitalismo, né? Como funciona hoje o capitalismo? E assim, cara, hoje com o capitalismo, porque em 1500 eles precisavam o quê? Eles precisavam invadir um país, usar força, né? Muitas vezes eles invadiam aquele país, usavam força para escravizar aquele povo, para que aquele povo trabalhasse, né? E gerasse riqueza para eles. Porque, igual fizeram aqui no Brasil, eles vieram atrás do quê? De recursos naturais, mão de obra barata e escrava, para que gerasse um produto para que eles pudessem vender, né? E esse produto também tivesse consumidores para que eles pudessem vender. E com o capitalismo hoje em dia, né? Só que hoje eles precisam invadir um país, cara. Cara, hoje eles não precisam invadir um país para obter isso, porque hoje eles têm um sistema capitalista. O que seria isso? O capitalismo hoje em dia, né? Ele chega no país, né? Vamos supor que aqui é o país A, né? Temos aqui o país A e o país B. Então o que acontece? Os donos de empresa, os donos de empresa chega aqui no país A, o que acontece? Eles vêm atrás do quê? Eles vêm atrás de recursos naturais, mão de obra barata e consumo. Então o dono de empresa hoje ele chega aqui no país A, certo? Utiliza recursos naturais e utiliza, né, mão de obra barata. E esses trabalhadores aqui, ó, geram bens de consumo e esses trabalhadores aqui mesmo consomem, gerando o quê? Gerando riqueza para os donos de empresa. Então você está entendendo qual que é a riqueza de um país? A riqueza do país é o quê? A riqueza de um país são pessoas aqui, ó, trabalhando e consumindo. Porque essas pessoas aqui trabalhando e consumindo, elas fazem o quê? Elas retiram recursos da natureza e transformam em bem de consumo. E esse consumo aqui, ó, é riqueza para os donos de empresa. Entende? Então agora aqui o capitalismo, eles não precisam mais invadir um país, porque eles vão administrar a produção daquele país. É o que eles faziam aqui em 1500. Em 1500 eles invadiram aqui porque eles precisavam administrar essa produção que aconteceu aqui, que era extração de pedras preciosas, extração de madeira, lavoura. Então eles chegaram aqui atrás de recursos naturais, mão de obra barata ou escrava e consumo. Só que hoje eles precisam invadir um país para fazer isso? Não, hoje eles não precisam invadir um país, hoje eles têm um sistema capitalista. Eles vêm aqui, administram uma empresa, certo? Eles administram uma empresa. Essas empresas aqui administram os trabalhadores. Esses trabalhadores aqui transformam recursos da natureza em bens de consumo, certo? E esses mesmos trabalhadores aqui consomem o produto, gerando o quê? Gerando riqueza para esse cara aqui, ó, para os donos de empresa. Eles precisam invadir um país. Hoje em dia eles não precisam mais invadir um país não.
Para que eles vão invadir o país? Se eles já chegaram aqui no país, chegaram aqui no país A, aqui, ó, já estão usando recursos naturais, já estão usando mão de obra barata, tá? Então tendo consumo e riqueza. Eles vão invadir esse país? Não vão, porque já estão tendo o que eles querem, cara. Já estão tendo o que eles querem. É muito louco isso, né? E aqui nós podemos observar o que, cara? Aqui nós podemos observar... Então nós já sabemos, cara, que os trabalhadores que são consumidores é riqueza para esse cara aqui, ó. Aqui, ó, isso aqui. E o que é riqueza para os capitalistas aqui? Certo? O que é riqueza? Riqueza para eles são isso aqui, ó. Trabalhadores trabalhando e consumindo. Certo? Trabalhadores aqui, ó, trabalhando e consumindo é riqueza para esse cara aqui, para os donos de empresas, certo? Só que aqui nós temos que ver o seguinte, cara, aqui nós temos que ver de um modo comportamental agora, que é o seguinte, que aqui, ó, existe uma aceitação de uma exploração, certo? Aqui existe uma aceitação de uma exploração na mentalidade aqui dos trabalhadores e consumidores. Existe uma aceitação de uma exploração. Esse pessoal aqui, ó, que são trabalhadores e são consumidores, eles aceitam uma exploração desse cara aqui, ó. E essa aceitação aqui, ó, pelos trabalhadores e consumidores é riqueza para esses caras aqui, ó. Tanto para o governo, que se diz representante do povo, mas não é, e aqui, ó, para os donos de empresa. Então essa aceitação de uma exploração é riqueza para esse cara, certo? Então aqui nós estamos falando agora aqui no sistema capitalista e no sistema comunista, né? Cara, assim, aqui o país B se diz ser comunista. Só que assim, eu sinceramente, cara, eu não acredito que existe país comunista. Não existe. O que existe aí são países que se dizem ser comunistas. Diz ser comunista, mas não é comunista. Porque se você for lá no país, você vai ver que tem umas pessoas bilionárias e a grande maioria sem nada. Então, com muito pouco. Então não é comunismo. Comunismo é todo mundo lá com os mesmos direitos, com os mesmos benefícios. Então, sinceramente, eu não conheço nenhum país comunista. Então esse país aqui, ele se diz ser comunista. Só que aqui o poder não está nos donos de empresa, certo? O poder está na mão de um ditador aqui, ó. O poder está na mão de um ditador. Um cara lá que se diz ser rei ou se diz, sei lá, ele que comanda as empresas, ele é o dono das empresas, certo? Esse cara aqui, ele se diz ser o dono das empresas. Mas muda alguma coisa? Não muda nada. O que muda aqui? O que gera a riqueza para esse ditador aqui? É isso aqui, ó. Essa aceitação de uma exploração. Esse ditador aqui vai explorar esse pessoal aqui, ó, para trabalhar e consumir e gerar riqueza para ele. Mudou alguma coisa? Mudou nada. A única coisa que mudou é que no sistema capitalista, os trabalhadores estão trabalhando e consumindo para gerar riqueza para esse cara aqui, para os donos de empresa. E aqui os trabalhadores estão trabalhando e consumindo para gerar riqueza para um ditador. Mas os trabalhadores estão se lascando do mesmo jeito. Entende?
Então não tem nenhuma diferença aí. Para os trabalhadores tanto faz, cara. Para os trabalhadores, eles estão lascados do mesmo jeito. Mas o que pior, o que eu acho mais inacreditável, cara, ainda tá por vir, né? Ainda tá, eu vou falar agora. O que acontece? Esse pessoal aqui, ó, do capitalismo, dono de empresa aqui do capitalista, fica de olho nessa riqueza desse cara aqui, ó, né? Desse ditador, certo? Então esse pessoal aqui, ó, capitalismo, quer trazer as suas empresas para colocar aqui, ó, para que esses pessoal aqui trabalhem e consomem para gerar riqueza para esse sistema capitalista. Entende? Você compreende como é que é? Só que esse ditador aqui não quer deixar, porque se esse sistema capitalista vir para cá, a riqueza vai sair da mão desse ditador aqui, ó, e vai passar para cá, para os donos de empresa de um sistema capitalista. Então esse ditador aqui não está disposto a deixar, porque ele quer essa riqueza para ele. Eles estão brigando porque estão brigando pelos trabalhadores e consumidores, que são a riqueza de tudo. Então você compreende agora? Aí o que que acontece? Aí o pior, o que que acontece? Esses trabalhadores aqui, ó, que são o pivô dessa guerra, porque aqui tem uma aceitação de uma exploração, e aqui também no país A capitalista tem uma aceitação de uma exploração, e no país B também, que se diz ser comunista, mas não é comunista, se diz ser comunista, também existe aqui uma aceitação de uma exploração. Aqui gera, esses trabalhadores aqui geram riqueza para esse pessoal aqui, e esses trabalhadores aqui geram dinheiro para esse ditador aqui. Entende? Só que o mais impressionante acontece agora, cara. Esse ditador fica de olho aqui, né? Porque ele quer expandir seus negócios, ele quer a riqueza daqui também. Ele quer a riqueza do país A, certo? Que são esses trabalhadores aqui, gerar lucro para ele. E esse pessoal aqui, ó, do sistema capitalista, fica de olho aqui, ó, nessa riqueza aqui, porque eles querem também essa riqueza aqui do país B. Aí o inacreditável acontece, cara. Quando você pensa que o negócio não pode piorar, o negócio piora. Esses donos de empresa aqui, certo? Esses donos de empresa aqui começam a entrar em guerra com esse cara aqui, ó. Começa a entrar em guerra. Porque esses caras aqui querem administrar a riqueza desses para gerar lucro para ele. E esse cara aqui quer administrar essa riqueza aqui para gerar lucro para ele. Um querendo tomar a riqueza do outro. E qual que é a riqueza? São pessoas trabalhando e consumindo para gerar riqueza para os seus opressores. Então, essa aceitação aqui, ó, essa aceitação de uma exploração, essa aceitação aqui de uma exploração vai gerar guerra. E o pior ainda tá por vir, cara. Esse cara aqui, ó, esses caras aqui do sistema capitalista, certo? O que eles vão fazer? Eles vão pegar, dentre aqui os trabalhadores e os consumidores, vão formar o quê? Militares. Vão formar militares para invadir esse país aqui, ó, para tomar a riqueza desse cara aqui. Certo?
Então quer dizer o quê? Que essas pessoas aqui, donos de empresa capitalista, esse governo capitalista aqui, de olho nessa riqueza aqui desse outro país aqui, ó, eles vão formar aqui entre a população, vão formar militares, certo? E esses militares, convencidos que estão defendendo o seu país, que estão defendendo o seu povo, vai até o outro país para tomar aquele país, para que esses capitalistas aqui, ó, possam administrar essa riqueza. E o que acontece agora? Por outro lado, a mesma coisa. Dentre a população aqui, dentre os trabalhadores e consumidores, formam-se militares, certo? E esses militares aqui agora vão matar e morrer para defender esse ditador aqui, ó. Esse ditador aqui que está explorando esse povo. Você entende agora onde o absurdo acontece? Então acontece o que agora? Que esses militares aqui, ó, começam a se matar. É muito louco isso, né? Porque agora os militares do país A e os militares do país B vão se matar para defender os exploradores do seu próprio país. Esses militares aqui agora, para defender o explorador, uma exploração do seu país, vão se matar. E esse aqui, ó, aqui é a mesma coisa. Os militares aqui do país B vão defender esse ditador aqui e vão se matar e morrer para defender um ditador que está explorando o seu próprio povo. E aqui é a mesma coisa. Percebe que é muito louco, cara? Quer dizer, dentre a população aqui, ó, dentre essa própria população aqui, ó, que está sendo explorada, aqui pelos seus opressores, eles vão se matar, cara, para defender os seus opressores, convencidos de que estão defendendo o seu país. Cara, não, Lúcio, você tá falando que os caras não devem ir pra guerra. Não, cara, eu tô falando que para que essas pessoas aqui pensem um pouco, cara. Pense um pouco aqui, ó. Pense um pouco aqui e reflita. Será que vocês estão realmente defendendo seus países? Será que vocês estão realmente defendendo o seu povo? Será que quando você sai do seu país para ir lutar em campo de batalha, para invadir outro país, será que vocês não estão apenas defendendo o interesse de seus próprios exploradores? É para se pensar, não é? Ah, Lúcio, mas o que você... Cara, eu sinceramente, eu acho que a primeira coisa que se deve fazer é esse pessoal aqui, ó, reconhecer que essa aceitação dessa exploração que está gerando essa guerra, que está gerando esse conflito, é essa aceitação de uma exploração. A partir do momento que tiver essa mentalidade, que é esse comportamento de aceitação, exploração que está causando essa guerra, né? E esse comportamento aqui, ó, que os índios não aceitaram. Os índios falaram, não, a gente não vamos ser explorados, nós vamos morrer, mas nós não vamos aceitar isso. Certo? E é essa aceitação que tá gerando guerras. Certo? A partir do momento que tiver essa consciência, aí eu acho que pode acontecer aí o óbvio, né?
qual seria o óbvio? Esses caras aqui, ó, conversarem. Esses militares aqui, ó, mais a população aqui, ó, fala, cara, nós não vamos, por que nós vamos se matar? Nós somos inimigos? Não. Então nós não vamos se matar, né? Vocês vão baixar suas armas, daí que nós vamos abaixar nossas armas aqui e vamos voltar para casa para defender o nosso povo, para defender nosso país. Por quê? Porque se não tiver guerra, não tem destruição, não tem mortes, não tem nada, não tem prejuízo, não tem dívida. Certo? E a vida vai continuar da mesma forma. Porque não importa quem ganha essa guerra aqui, ó, esses pessoal aqui vai estar sempre numa exploração contínua. Sempre vão ter que trabalhar para gerar lucro, ou para esse, não vai mudar nada. Certo? Mas quando acontece aqui, agora se esse pessoal aqui se conscientizar que eles não precisam se matar para defender os seus opressores, simplesmente eles vão baixar as armas aqui e voltar para suas casas. Porque aqui simplesmente eles estão o quê? Se matando para defender os seus opressores. Estão se matando para defender os seus opressores. Os soldados aqui do país B estão se matando para defender aqui um ditador, e os soldados aqui do país A estão se matando para defender aí um grupo de capitalistas. Entendeu? Mas quais são os interesses dessa guerra? São aqui, ó. Essa riqueza aqui, quais são as riquezas? São pessoas trabalhando e consumindo. Pessoas trabalhando e consumindo e gerando riqueza para essas pessoas. Para esse grupo de pessoas aí. Entende? Então é isso, cara. Eu acho que tem que começar a se refletir. Será que quando nós vamos para a guerra e se mata, será que esse pessoal aqui do país A, esse pessoal aqui do país B está defendendo o seu povo? Ou está defendendo exploradores? Se matando para defender um grupo de exploradores ou um ditador? Porque se depender desse pessoal aqui, ó, sempre vai ter guerra, porque eles querem essa riqueza. Eles querem dominar o mundo. Eles querem dominar o planeta. Então eu acho que a paz tem que começar a partir de uma consciência, dessa consciência aqui, ó, dos trabalhadores. A partir do momento que os trabalhadores se conscientizar que eles são os pivôs dessa guerra aí, essa aceitação de uma exploração, aceitação de uma escravidão é uma grande riqueza, e essa riqueza é o pivô de guerras, certo? Eles vão cair sim. Vão cair sim, eles vão ver que eles não precisam mais mandar seus filhos aqui, ó, lutarem para defender seus exploradores. Certo? Eles poderão aqui, ó, conversarem, baixarem suas armas e cada um voltar para sua casa aí, tocar sua vida, e cada um negociar aqui, ó, exigir e começar a exigir aqui, ó, melhores condições, certo? Melhores condições e uma melhor distribuição de renda, cada um aqui, ó, certo? Em vez desse pessoal aqui ir pra guerra, em vez desse pessoal aqui, ó, ir pra guerra, lutar, a luta é aqui interna, ó. A luta é contra opressores.
A luta tem que ser em busca de uma igualdade social. A luta é em busca de uma distribuição de renda justa e honesta. E é isso, certo? Então, cara, é muito complicado, né? É muito triste verem pessoas se matando para defender seus opressores. Mas eu acho que cada um aí tem que tirar suas próprias conclusões e ver que isso é uma ilusão. Ver que isso é uma ilusão e somente uma conscientização popular, popular pode mudar isso. Porque aqui você pode ver que nós temos aqui, ó, lógico que essa foto aqui, ela diz muito, né? Ela diz muito o que esses donos, que esses capitalistas querem, né? Eles querem aqui, ó, pessoas trabalhando aqui, ó, para gerar riqueza. A troco do quê? A troca de um salário baixo, né? Eu acho que essa foto aqui diz muito, né? Porque a partir do momento que você tem um salário baixo, a partir do momento que você tem um salário que só dá para você suprir o básico, cada mês você vai ter que buscar esse salário. Cada mês você vai ter que estar aqui, ó, sempre carregando esses caras nas costas. Entendeu? Cada mês você vai ter que estar aqui, ó, sempre carregando esse pessoal. Entende? Por isso que medidas cada vez mais são tomadas para que baixem salários. Porque salários baixos é riqueza. Salário baixo é riqueza. Salário baixo é riqueza para esse cara aqui, ó. Porque quando você tem apenas o básico para você suprir aquele mês, no outro mês você vai ter que correr atrás de novo. E tá sempre correndo. E quanto mais você corre e trabalha, mais você enriquece esse cara aqui. Certo? E cada dia que passa, as medidas são tomadas. Infelizmente, medidas aí cruel aí que eu acho que são tomadas para reduzir salários é o desemprego, né? Então, esse pessoal aqui, ó, ao contrário do que eles dizem, eles precisam que haja pessoas desempregadas, né? Para que sirvam aí de uma reposição fácil. Para que quando houver um número de pessoas desempregadas assim razoável, eles pagam o preço que eles querem. Porque aquele velho ditado, se você não quer, lá fora tem 1000 que quer. Se você não quer trabalhar nessa empresa aqui, lá fora tem 1000 que quer. Então, eles pagam o que quer e oferecem o que querem. Eu não sei se alguém... É aquela lei da oferta, demanda e procura, né? Não sei se alguém lembra aí da época de 70, esse pessoal mais velho, mais antigo vai lembrar, 70, 80, praticamente aqui em São Paulo, o desemprego era mínimo. Tinha pouco desemprego. Então o que acontece? E como tinha pouco desemprego, as empresas para atrair funcionários, o que eles faziam? Eles aumentavam salários. Faziam campanhas para trazer funcionários de outros estados para São Paulo, certo? Aumentavam benefícios para trazer funcionários. E foram trazendo funcionários, aumentando salários, aumentando benefícios, certo? E quando eles tinham aqui uma demanda de funcionários
quando ele já tinha aqui uma demanda alta de pessoas, eles viram que eles estavam tendo lucros, mas não o lucro que eles queriam. Porque eles estavam tendo que aumentar salários e aumentar benefícios. O que eles fizeram? Eles criaram medidas para gerar desemprego. Eles criaram medidas para gerar desemprego, porque com um índice de desemprego alto, eles poderiam baixar salário agora, certo? Agora eles poderiam baixar salário. Porque agora eles poderiam falar, mano, se você não quer trabalhar, lá fora tem mil que quer, entende? Então o que eles fizeram? Eles trouxeram o pessoal para São Paulo, para suas empresas, e depois que já tinha aqui já tinha aqui uma população, que já tinha aqui bastante trabalhadores, pegaram as empresas daqui e levaram para outros estados. Quer dizer, eles trouxeram os trabalhadores para cá. Quando os trabalhadores chegaram aqui, eles simplesmente, aos poucos, foram tirando as empresas de São Paulo, cara. É muito louco isso. E os pessoal que vieram para cá na boa fé, com o intuito aí de melhores salários, viram que não foram recompensados, né? Porque as empresas que aqui estão, aos poucos foram se saindo de São Paulo aí, foram saindo de São Paulo e gerando desemprego aqui, né? E eles já saíram, e pior que, cara, eles já saíram daqui falando, né, que eles queriam sair daqui porque em outros estados aí eles pagavam salários mais baixos, né? E as empresas que ficavam aqui também iriam pagar salários mais baixos e reduzir benefícios, porque ia gerar aqui desemprego e ia ter uma correria atrás de vaga de trabalho e o pessoal ia aceitar qualquer tipo de salário. E medidas de aposentadorias também aí, a pessoa começaram a se aposentar com a idade muito avançada, né? E quanto mais a pessoa se demora para aposentar, mais demora essa reposição aí no campo de trabalho, gerando mais desemprego. E desemprego reduz salário. E reduzir salário aumenta o lucro desse cara aqui. Entende? Você tá vendo como é que foram criando medidas aí para criar desemprego, para gerar riqueza para esses caras? Então, cara, não pense que esses caras aí vai querer o bem-estar da população, porque esses caras aí querem uma exploração, porque uma exploração é riqueza para eles, entende? Ah, Lúcio, mas o que isso tem a ver com a nova ordem mundial e esse controle mental? Cara, o que tem a ver é o seguinte, cara, o que tem a ver é que algumas pessoas estão despertando, né? Algumas pessoas não estão mais aceitando essa exploração, não. Porque eu te pergunto, por que alguém aqui, ó, iria para a guerra se matar para defender os seus exploradores? Não, é sério, agora eu te pergunto, por que alguém iria para a guerra para matar um povo sendo explorado e ele mesmo sendo explorado para defender os exploradores? Quem faria isso se não tivesse um controle mental? E para isso, cara, dessa nova ordem mundial aí vai precisar de um controle mental.
Porque as pessoas não... Porque Satanás ele está percebendo que essas pessoas estão se despertando. E essas pessoas... ia chegar uma hora que essas pessoas iam falar aqui, ó, não, a gente não vai mais se matar para defender esses caras não, a gente não vai mais se matar para defender uma exploração. Estava muito perto disso aqui explodir, estava muito perto de criar uma revolta popular, uma revolta mundial dos trabalhadores, uma rebelião. Estava muito perto disso acontecer. Estava muito perto desses soldados aqui baixarem suas armas. Entendeu? E desses trabalhadores aqui que são consumidores pararem de consumir. Porque sem esses caras aqui não tem guerra. Sem os trabalhadores não tem guerra. E sem militares também é óbvio que não tem guerra. E essas pessoas aqui são pessoas que estão sendo oprimidas. Por que essas pessoas aqui que estão sendo oprimidas, o que elas ganham em defender os seus opressores? O que elas ganham? Nada. E essas pessoas aqui podem acabar com qualquer guerra. Porque se os soldados não forem para a guerra, não tem guerra. Se esses soldados aqui, os militares, resolveram não lutar, não tem guerra. E se esses trabalhadores aqui, ó, que são consumidores, eles são também o que eu chamo de abastecedores, né? O que é um abastecedor? Sem esses caras aqui também não tem guerra. Porque são esses caras aqui que abastecem toda a guerra. Os trabalhadores são abastecedores. Eles abastecem toda a guerra. Eles que abastecem aviões com combustível, eles que fabricam munições, eles que fabricam armamento. A água que o soldado bebe é produzida e tratada aqui, ó, por esses caras aqui. Então sem esses caras aqui não tem guerra, cara. Tem guerra, porque isso aqui são os abastecedores. Entendeu? Mesmo que os militares aqui, ó, queiram ir para a guerra, sem os abastecedores é impossível. Quem vai mandar combustível para cá? Para alimentar tanques de guerra, aviões, para alimentar, para fabricar munições, para tratar água potável. Ou você acha que um soldado consegue lutar quanto tempo? Com sede, com fome? Então esse pessoal aqui, ó, tem uma importância muito grande numa guerra. Sem esse pessoal aqui praticamente é impossível existir uma guerra. Porque eles são abastecedores. Eles que abastecem toda a guerra. Entendeu? Mas eu te pergunto, por que esse povo aqui oprimido teria interesse em abastecer uma guerra para defender o seu opressor? E aqui é a mesma coisa. Porque esse pessoal aqui que são os abastecedores de uma guerra, qual o interesse, o que esse pessoal aqui ganha para abastecer uma guerra e defender o seu opressor? É aqui é a mesma coisa os militares. O que os militares ganham indo para a guerra para defender os seus opressores? Complicado, né? Já parou para pensar que esse pessoal ganha para defender?
Ah, Lúcio, você tá falando que o pessoal não deve ir pra guerra? Não, cara, eu não tô falando isso não. Eu tô falando que o pessoal não precisa fazer guerra, cara. Eu tô falando que o pessoal não tem motivo para lutar em guerra. Eu sou a favor que não exista guerra. Eu sou a favor que haja um diálogo entre esses países aqui, ó, entre os trabalhadores e entre os militares. Eu sou a favor que haja um diálogo aqui, ó, para que não existam guerras, certo? Porque o pivô da guerra sempre é aqui, ó, a riqueza. É um país querendo tomar a riqueza do outro. E qual que é a riqueza de um país? São pessoas, são os trabalhadores trabalhando e produzindo. São pessoas trabalhando e consumindo. Isso é riqueza. E quando o pessoal não aceitar mais essa exploração aqui, ó, aí acaba aí essa guerra, um querer tomar a riqueza do outro. Porque não existe mais essa aceitação aqui de uma exploração. Entende? E a partir do momento que não existe mais essa aceitação aqui, aí a guerra acaba. Certo? Aí que vem aí a nova ordem mundial. E com medo dessa rebelião, com medo dessa mentalidade aqui, ó, desse pessoal se unir para não defender mais e não aceitar mais essa exploração, que está sendo criada a nova ordem mundial. Uma nova ordem mundial é o quê? É Satanás já dando um passo na frente. Satanás está falando, porra, meu, vai chegar uma hora que esse pessoal aqui não vai mais aceitar matar e morrer para defender o nosso luxo, para defender a nossa riqueza. Esse pessoal aqui, ó, vai cair em si e não vai mais aceitar abastecer guerras, se matarem para defender a nossa exploração. Então Satanás já saiu na frente e falou o quê? Vamos lançar a nova ordem mundial, um controle mental. Agora essas pessoas serão controladas. E de uma forma ou de outra você vai ter que aceitar essa escravidão. Vai ter que aceitar essa escravidão de uma forma ou de outra. Porque isso aqui é algo inaceitável. Como é que alguém vai aceitar matar e morrer para defender os seus opressores? Certo? Só que antes que aconteça uma rebelião, né? Está sendo implantada uma nova ordem aí, uma nova ordem mundial para controlar essas pessoas. Serão pessoas controladas, para que essas pessoas aqui geram riquezas aqui para os seus opressores sem reclamar, certo? Isso aí já está acontecendo e medidas já estão sendo tomadas. E para isso aí que nós vamos. E para falar mais sobre isso, sobre esse controle mental, sobre essas medidas que estão acontecendo, nós vamos ter que voltar mais no tempo ainda, né? Nós voltamos aqui para 1500. Nós voltamos aqui para 1500 aqui na chegada dos portugueses. Só que agora, se a gente pensa que já viu de tudo, acho que o pior ainda está por vir, ainda tá para ser dito. Agora nós vamos voltar lá para o ano 1, né? Ano 1, falar um pouco aí da passagem de Jesus Cristo aqui na Terra. E vamos ir mais longe, né? Vamos ir mais longe. Vamos falar aí um pouco aí sobre
sobre Moisés, certo? Falar sobre Moisés, vamos chegar lá no Velho Testamento, cara. Aí a gente vai conseguir compreender aí perfeitamente o que está acontecendo nos dias de hoje. Nós vamos ter que voltar muito no tempo aí para compreender, senão a gente não consegue compreender não, cara. Aí nós vamos falar aí sobre o povo judeu, certo? Vamos falar sobre bruxaria e vamos falar aí sobre armas biológicas e climáticas, certo? Porque eu te pergunto, vou fazer uma pergunta aqui agora, né? Agora eu não vou nem falar aqui. Agora eu quero que vocês pensem um pouco, certo? Porque assim, se sempre uma guerra é atrás de riqueza, e essa riqueza são os trabalhadores e são os consumidores, esse pessoal aqui começa a brigar entre si para tomar a riqueza do outro. Aí eu te pergunto, por que que na Segunda Guerra Mundial a Alemanha, né, começou a invadir alguns países em plena guerra? Ela deu uma total prioridade, né? É lógico que ela estava se defendendo e atacando outros países, sim, mas ela deu aí uma prioridade para atacar pessoas desarmadas, que seria o povo judeu. Muitas vezes até crianças desarmadas eram exterminadas, né? Vocês já pararam para pensar o porquê disso aí? Por que que alguém em plena guerra iria compartilhar o seu foco com vamos falar pessoas, né? Com pessoas, né, que seria o povo judeu, desarmados, né? Por que que ele iria perseguir pessoas desarmadas em plena guerra, onde ele poderia estar focando aí a sua total atenção em soldados armados? Por quê? Eu te pergunto, o que que aquelas pessoas desarmadas eram tão ameaçadoras para o chefe da Alemanha? Eu gostaria que vocês pensassem aí, vocês refletissem e tentassem responder para vocês mesmos. Por que que uma criança judeus? Me corrijam aí. Uma criança, né, judeu, seria tão ameaçadora para o ditador da Alemanha, que essa pessoa deveria ser exterminada. E ele desvia o seu foco para exterminar essas pessoas. Qual o medo que ele tinha daquelas crianças crescerem? Qual a ameaça desse povo aí? Para que ele tirasse o seu foco de soldados armados. Não, lógico que ele não tirou o foco dele, dos soldados armados, né? Ele dividiu a atenção dele para capturar essas pessoas aí, pessoas desarmadas. Qual a ameaça que essas pessoas tinham? Já pararam para pensar nisso? Vocês acreditam no que a mídia fala? O que está por trás disso? O que essas pessoas tinham de tão ameaçadoras que fez esse ditador da Alemanha capturar essas pessoas e exterminar milhões delas? Pessoas desarmadas, crianças, mulheres, que aparentemente seriam inofensivas.
Por quê? Já pararam para pensar nisso? Então eu gostaria que vocês pensassem nisso aí. Praticamente eu tenho a minha opinião, não vou falar ela agora, mas eu fiquei muito tempo refletindo sobre isso, né? Cheguei à minha conclusão. Não vou falar ela agora não, mas eu gostaria que vocês pensassem e refletissem um pouco sobre isso, certo? Porque no próximo tema aí, no próximo vídeo, a gente já vamos entrar aí sobre o Velho Testamento. Vamos falar um pouco sobre o povo judeu, vamos falar aí sobre bruxaria, vamos falar aí sobre armas biológicas e climáticas, beleza? Então, até o próximo vídeo aí, valeu!